Eu sou um entusiasta da democracia e eu adoraria, né, viver num país em que a realidade eleitoral nos propiciasse uma série de bons candidatos, né, com os quais nós nos sentíssemos representados e pudéssemos escolher. Eu não tenho nenhum preconceito contra uma candidatura de terceira via, de quarta via, de quinta via. Eu acho que isso seria salutar. Mas eu vivo no mundo real, né? E de tudo que foi falado nesse debate, eu gostaria de transmitir uma mensagem para o nosso espectador, que é a seguinte: não existe equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. Eu vou repetir para frisar: não existe equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. Tá? Ainda que todas as acusações, sejam elas levianas ou não, contra o presidente da República fossem verdadeiras, e provavelmente não são, ainda assim, né, o Bolsonaro está para o Lula como uma unha encravada está para um pé quebrado. E o Brasil precisa caminhar, e caminhar com o pé quebrado é infinitamente mais difícil. Eu reconheço o mérito das críticas que falam do patrimonialismo, do nepotismo, do corporativismo, do populismo, né, que colocam o Bolsonaro, de certa forma, como um fruto do seu meio, né, que é o meio político. Tudo bem, só que pelo menos o Bolsonaro ainda realiza algum tipo de enfrentamento ao sistema. Sim, ele transige eventualmente com o STF, ele transige com o centro fisiológico do Congresso, mas ainda existe um enfrentamento ao establishment midiático, existe um enfrentamento à tirania de certas decisões que tolhem as liberdades individuais. Bolsonaro ainda de vez em quando, ele enfrenta o sistema. Lula é o sistema. Lula é o sistema. E é uma pena ver jovens promissores, como o Kim Kataguiri, falando que num eventual segundo turno anulariam o voto. Eu repito, não existe equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. Se a gente não construir uma alternativa viável, Bolsonaro vai para o segundo turno com Lula e vai perder. E eu não quero ter esse pé quebrado durante os próximos, pelo menos, 4 anos. Coppola, sua réplica. Bom, não chegamos aqui no cerne da questão, Kim. Quem seria pior, Lula ou Bolsonaro? Você tem uma audiência jovem enorme, muitos deles vão votar pela primeira vez. E eles vão se deparar com isso. E é uma decisão madura, uma decisão adulta. Né? Ainda que tudo que você falou fosse verdade, ainda que fosse, não é, ainda que fosse verdade, não chegaria aos pés do mal que seria a volta do lulopetismo para o Brasil. Você tem, se for para falar, sei lá, numa metáfora em cinema, Bolsonaro é tipo um Rambo, ele tá lá na selva, é um sobrevivente, arranja confusão com cada um que cruza o seu caminho. O Lula é o poderoso chefão, ele não move um músculo. Se ele tem problema na justiça, ele liga para a turma dele na justiça, a imprensa cuida de fazer as coisas. Na classe média, ele recorre ao PSOL. E tem um monte de gente fazendo trabalho sujo para o Lula, inclusive o MBL, que fica aqui desgastando o governo e desgastando pessoas que são da direita e que não pensam estritamente como o MBL. É assim que funciona. Alternativa, eu tenho um trio muito bom para construir essa viabilidade e sair dessa falsa dicotomia criada por Caio Coppola. Moro, Danilo Gentili e Amoedo, que são 3 nomes que têm dialogado bastante, que tem tudo para se dar bem nas próximas eleições. 35 segundos de tréplica, Coppola. Olha, Kim, você vai me desculpar, mas eu não sou criador da realidade, eu sou comentarista da realidade. Né? A pesquisa Exame que você utilizou para corroborar aí o Danilo Gentili com 8%, pelo amor de Deus, na pesquisa espontânea o Danilo Gentili não aparece. E o João Amoedo, que você mencionou, aparece com 0,5%. E o único cenário no qual o Danilo Gentili faz 8% é num cenário hipotético, surreal, em que há 3 candidatos: Lula, Bolsonaro e Gentili. E ainda assim, entre todos eles, ele é o que pontua menos. Eu estou com os pés no chão e preocupado com o futuro do Brasil, e eu não quero Lula acima de tudo. Queiroz pagava tanto a escola como o plano de saúde da família de Flávio Bolsonaro em dinheiro vivo. Tudo isso fez com que toda essa rachadinha, e aliás, a valorização de imóveis também é importante ressaltar, 300% de valorização de imóvel em 8 meses. Só para deixar uma linha muito clara, o único aqui entre nós, Kim, que já foi filmado numa defesa enfática do patrimônio imobiliário do presidente da República é você. E outra coisa, o Kim ele confunde o debate público misturando questões que são centrais à administração federal, e é nisso que eu foco. Os meus comentários, até como eu disse, eu não sou protegido pela imunidade parlamentar, eu não posso fazer o tipo de acusação leviana que ele faz com o passado da família Bolsonaro. São coisas
completamente distintas. Agora, sobre o desmonte institucional do combate à corrupção, Kim, e sobre o retrocesso na legislação, no arcabouço jurídico, ora, eu mesmo já critiquei de forma incisiva cada um desses pontos, seja a nomeação do Procurador da República, ou seja a indicação do Ministro do Supremo Tribunal Federal. A diferença é que a minha crítica, ela é sensata, contextualizada e justa. Então, por exemplo, não adianta você colocar todo o peso, né, de uma legislação no presidente que está lá sancionando, quando é o Congresso que faz essa lei. Então, no mínimo, para fazer a crítica justa, você tem que atribuir a cada parte a sua devida responsabilidade. Então, é muito hipócrita você condenar o presidente da República por ter sancionado modificações na lei anticrime, quando foi o senhor Rodrigo Maia, ao qual você deu nota 8 quando estava deslumbrado na Rede Globo, né, sendo entrevistado pelo Pedro Bial, que estava lá desfigurando, para quê? Para barrar a tipificação do crime de caixa 2. É disso que a gente está falando. Ele pegou um país com uma esquerda destruída e entrega um país com uma direita absolutamente destruída no cenário de terra arrasada. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Onde estava o MBL quando o povo brasileiro precisou ir às ruas pela reforma da Previdência? Estava boicotando a manifestação, estava fazendo o jogo sujo do sindicalismo, fazendo o jogo sujo dos sindicatos e falando, não, isso aqui é uma greve extremista, radicalizada, golpista, antirrepublicana, usando aqui a sua expressão. E qual é o trabalho do MBL hoje? Né? Vocês publicaram aí pelo menos 16 vídeos no intervalo de 40 dias sobre a minha pessoa. Eu sou de esquerda ou eu sou de direita? Então, vocês percebam que essa guerra de atrito, quem faz contra a direita é o próprio MBL, nessa lógica de quem pensa diferente de mim não serve, não presta para o debate público. Então, eu não acho que você tem alguma moral para falar de destruição à direita, porque você se dedica muito mais a isso do que a própria esquerda. É um absurdo ouvir que o presidente da República é quem tisna a imagem da direita, quando no Congresso Nacional do MBL de 2019, os membros do movimento estavam lá aplaudindo de pé o ex-presidente réu Michel Temer, que à época, em 2019, respondia a nada menos que uma dezena de processos e já havia sido detido ou, vamos falar de forma mais vulgar, preso 2 vezes. Isso sim atrapalha a imagem da direita. Isso sim está associado a esse tipo de político e até hoje prestando vassalagem e bajulando ele nas redes sociais.